Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 11º domingo do tempo comum. Que recebamos hoje o socorro da graça de Deus. No Evangelho deste domingo, Jesus chama os 12 apóstolos para serem operários da sua messe. Independentemente de suas limitações, Cristo derrama sobre aqueles homens a sua graça, para assim poderem anunciar o reino de Deus. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje começa falando para a gente sobre a compaixão de Jesus. A gente já sabe que a palavrinha compaixão da nossa língua, que é uma palavra bonita, né? Ela significa padecer junto com alguém. Compadecer-se significa sofrer porque há alguém sofrendo. Jesus teve muita compaixão, tem muita compaixão. Mas o trechinho do Evangelho que a gente ouviu hoje diz que Jesus teve a sua compaixão despertada, porque um dia ele olhou ao redor e viu uma multidão que vivia cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. Jesus deve ter visto no rosto daquele povo uma expressão de cansaço, de desânimo, que despertou no coração dele uma profunda compaixão. Mais ainda, como Jesus é capaz de ler a gente por dentro, ele deve ter visto na alma daquelas pessoas o quanto elas se sentiam perdidas, sem direção na vida. Talvez com a alma faminta, porque uma ovelha que não tem pastor, ela não sabe se defender sozinha, ela não sabe dar rumo para os seus passos, ela não sabe encontrar alimento. Jesus teve compaixão porque viu o seu povo, aquele povo que, como a gente ouviu na primeira leitura, foi amado por Deus, foi desejado por Deus
para ser um sinal de esperança para o mundo inteiro, Jesus viu esse povo desmoronando debaixo do cansaço. Deus havia olhado um dia para o povo de Israel e o havia amado muito, e havia gerado sonhos no coração dele para aquele povo. Deus queria que Israel fosse aos olhos de todas as nações um sinal. Vejam como é forte, vejam como se revigora um povo que tem aliança com Deus. Mas Israel pôs os pés pelas mãos, Israel se perdeu tantas vezes do Senhor, Israel trocou o Senhor por tantas outras coisas, que quando veio o Senhor Jesus, esse era o estado do seu povo, um povo derrotado, cansado de lutar, cansado de viver. Mas Jesus veio para restaurar esse povo a partir de dentro. Sempre quando Jesus chega em algum lugar, ele começa a refazer as coisas, mas a partir de dentro. A gente poderia ter um evangelho bem mais rápido, se a coisa fosse mais ou menos assim. Jesus teve compaixão, porque viu uma multidão que era como ovelhas sem pastor, e naquela tarde resolveu tudo para eles. Só que o evangelho não é assim, seria uma fantasia, né? A vida não é desse jeito. Jesus passou a tarde fazendo mágica e pronto, todos os seus problemas se acabaram-se, né? Como diz, né? Pois é, mas ia ser um negócio tabajara, né? Não ia ser real, não ia ser real. Jesus tinha um outro modo de começar a refazer aquele povo. E olha, esse plano, esse propósito do Senhor Jesus Cristo, ele está em ação ainda hoje, hein? Jesus decidiu que daquele povo, ele tomaria 12, para mostrar que era o recomeço. Você sabe que o povo de Israel era constituído por 12 tribos, ou seja, 12 famílias dos filhos, né, de Abraão, Isaque, Jacó. Pois é, Jesus escolheu 12 no meio daquele povo, como que para dizer, estamos recomeçando. Quando o Senhor Jesus quer começar ou recomeçar alguma coisa, ele não faz mágica. Irmãos, milagres existem, mágica não. Quando Jesus quer começar ou recomeçar algo, ele começa escolhendo pessoas. Ele começa contando com gente, que ele vai trazer para mais perto dele, para depois chegar mais longe. Foi assim que Jesus fez, chamando 12. E aí, o Evangelho não diz, mas eu vou usar um pouquinho, né, da cuca. Bom, se o povo que Jesus olhou ao seu redor era um povo cansado, abatido, como ovelhas sem pastor, nada autoriza a gente a pensar que os 12 que Jesus escolheu eram muito diferentes dos outros. Jesus escolheu e contou com 12 homens que também tinham os cansaços deles, que também tinham se perdido, que também não sabiam encontrar alimento para a alma deles, apesar de saberem que tinham fome de alguma coisa. Jesus não escolheu 12 homens diferentes, Jesus escolheu 12 homens do meio daquele povo, e é assim que ele continua fazendo ainda hoje, viu? Jesus continua tendo o mesmo jeito de trabalhar, não mágica, mas pessoas que ele traz para perto dele para chegarem mais longe. Pessoas que ele vai afinando com o coração dele, para que possam pensar do jeito dele, querer do jeito dele, sentir do jeito dele, e que depois possam chegar no coração de outros. Mas aqueles que o Senhor chama, são pessoas
também cansadas, também às vezes abatidas, que também têm os seus problemas, que também têm os seus limites e que não sabem às vezes ir muito mais longe. Quando Jesus nos chama, é desse jeito que Ele encontra a gente. A gente não se aproxima de Jesus pronto. A gente se achega a Jesus do jeito que a gente está. Ele chama a gente para mais perto. E o que importa é o que Ele faz da gente, e não como a gente chegou até Ele. Mateus chegou a Jesus, um cobrador de impostos frustrado. Simão Zelota chegou a Jesus, um homem irado, porque os zelotas eram um partido entre os judeus que achava que tinha que usar de violência para que o povo fosse liberto. Era um homem de coração irado. Cada um dos outros trouxe consigo a sua história, mas o que eles se tornaram tem a ver com o que Jesus fez deles. É a mesma coisa com a gente. Jesus escolheu os 12 para mostrar ao povo de Israel: estamos recomeçando, e vamos recomeçar a partir desses caras aqui. Não me pergunte por quê, mas ainda hoje o Senhor recomeça contando com gente cansada, abatida, com fome na alma. Só que hoje somos nós. Nós somos o povo que Ele deseja que alcance esse mundo com um pouco de fôlego, de esperança. Nós somos o povo que começou naqueles 12. E como aqueles 12, nós também fomos escolhidos pelo Senhor e chegamos até aqui junto dEle, do jeito que chegamos. E às vezes Deus sabe como foi. Arrebentados, aos farrapos, mas não se estresse. O importante é o que Ele faz com a gente. São Mateus evangelista então diz o nome dos apóstolos chamados por Jesus. Primeiro Pedro, depois André, Tiago, João, e vai os 12. É como se ele quisesse dizer: olha, Jesus não chama, vou usar uma palavra tão carioca, mas vamos lá. Jesus não chama cabeçada. Jesus chama gente que tem nome. Hoje a gente diria que tem CPF, né? Pois é, Jesus chama gente real, que nem você. Você não tem nome, você não tem... Pois é, que nem você. Jesus chamou aqueles 12, primeiro para estar com Ele, e é isso que faz toda a diferença. Outro evangelista diz que Jesus orou muito antes de chamar esses 12, porque Jesus não queria ter critérios humanos para chamá-los. Jesus queria chamá-los segundo o coração do Pai. Portanto, Jesus não chamou os melhores de Israel, Jesus chamou gente machucada do meio de um povo machucado. Mas ele orou ao Pai: Pai, que eu não chame conforme critérios humanos, que eu chame aqueles que o Senhor escolheu. E outro evangelista diz: Jesus os chamou para estar com Ele e para serem enviados. Esse primeiro pedaço da história é o que faz a diferença. Antes de pensar em fazer, antes de pensar em chegar a outros, a gente precisa estar com Ele. E não é uma coisa que acontece, acabou e aí a gente vai embora. É algo que tem que ser para sempre. Sempre estar com Ele. E se eu me perder por um instante, voltar para Ele. Mas o segredo que faz com que a gente consiga chegar no coração dos outros é que primeiro a gente esteja junto do coração de Jesus. E muita gente se perde nessa hora, porque tem o desejo de ajudar, tem o desejo de, com compaixão, fazer bem a outros, mas esquece que antes é preciso se achegar ao Senhor. E aí, quando vai, se atropela com o outro. Sabe aquela história: eu fui tentar ajudar e me embolei com o problema do outro? Pois é. E quando você vai ver, são 2 ali desbaratados. Não. Primeiro, achegar-se ao Senhor. Depois, Ele vai mostrar a você qual é o caminho, o que fazer, até onde dá para ir.
Os apóstolos então receberam do Senhor instruções claras para começar a sua missão de restaurar aquele povo cansado. Tem uma música que todo mundo conhece, né, porque é do tempo, é velha essa música, A Barca, lembra? Pois é, tem um pedacinho dessa música que diz assim: meu cansaço que a outros descanse. Pois é, Jesus deu instruções àqueles homens, e eles foram descobrindo depois, aos pouquinhos, que às vezes o cansaço da gente descansa o coração de alguém. Mas eles precisavam estar prontos para isso. Caso contrário, o cansaço pode ser um péssimo conselheiro para a gente. E aí a gente pode ficar irritadiço, a gente pode ficar hipersensível, tudo explode. Para que o meu cansaço descanse a outros, eu preciso ser instruído pelo Senhor. Porque senão o meu cansaço vai me irritar, vai me hipersensibilizar, e daqui a pouco sou eu estourando com quem está estourado. Sou eu machucado com quem está machucado. Primeiro estar com o Senhor, ser instruído por Ele, para que a gente possa ir na medida certa. A primeira coisa que Jesus diz é: vão só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você der uma olhadinha nos evangelhos, você vai ver que depois da ressurreição, Jesus diz aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro. Mas agora, Jesus diz a eles: vão só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrem nas cidades dos gentios, não entrem nas cidades dos samaritanos, vão só as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava reconstruindo aquele povo, e através daquele povo, ele queria, e ele está fazendo isso, reconstruir o mundo. Mas naquele momento, era preciso primeiro ir aos judeus, depois ide pelo mundo inteiro. E aí é a primeira lição que eu acho que Jesus dá para a gente, e que pelo menos para mim é difícil. Quando o Senhor nos dá uma missão, a nossa missão pode ser exigente, pode ser grande, mas ela tem contornos. A nossa missão não é alguma coisa que a gente vai... Não. Ide primeiro à casa de Israel. Tinha limite, é até aqui que dá para ir. E a Samaria? Jesus disse que agora ainda não é hora. Calma, depois, mas agora não. Ide primeiro. Eu não sei você, mas eu acho, dizem por aí, que pessoas ansiosas, com TDAH e etc., tem dificuldade de saber a hora de parar, né? Vai e não para, né? Né? Pois é, só que essa falta de contornos faz com que às vezes a gente se distraia com algo que não é nem o Senhor que está pedindo da gente, viu? Ou a gente acaba não fazendo bem aquilo que deve ser feito, porque a gente está apressado em fazer 1 milhão de coisas que podem ser importantes, mas ou não são para a gente, ou não são para agora. Às vezes a gente mata o que é essencial por conta daquilo que parece apressado, urgente. Os discípulos tinham um contorno para respeitar. Eles tinham uma direção a seguir. Vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora é isso. Se eles fizessem além disso, era sobrecarga e atropelo. E aí jogo a bola para você. O que pode hoje ser sobrecarga e atropelo, por talvez você estar indo além do contorno que Deus confiou a você. De repente você está querendo fazer coisas que nem Deus está pedindo, mas você vai, né? E de repente a gente nem deixa outros fazerem. A gente às vezes não deixa outros crescerem, fazerem o bem que podem fazer, porque a gente pega tudo para a gente. Eu é que tenho que fazer, eu é que vou dar conta.
Não estou fazendo um chamado a você para se acomodar, mas simplesmente para você lembrar, quando Deus nos chama para algo, Ele não torna a gente uma barata tonta. Ele torna a gente sábio para fazer aquilo que Ele pede da gente. Depois Jesus diz aos apóstolos, vocês vão caminhar, e por onde vocês caminharem, digam, anunciem, o reinado de Deus está perto. Digam para as pessoas que perto delas há uma grande chance. Perto delas, Deus pode e quer reinar, mas é preciso que elas abram as suas vidas para o reinado de Deus. Acho que Jesus hoje poderia dar para a gente a mesma instrução. No seu caminho, diga para as pessoas, deixe no coração das pessoas a certeza de que Deus está perto, perto da gente. O reinado de Deus pode acontecer, se a gente abrir a nossa vida para Ele. Há cristãos que pelo caminho vão fazendo um estrago, né? Poxa vida. Uma vez eu ouvi uma história de um padre que me falou, foi uma história dele quando ele era garoto. Então ele hoje está com 90 e poucos anos, então já viu quanto tempo isso tem, né? Ele falou que quando ele estava no seminário, ele via um padre que ele achava que não fazia as coisas direito, e ele ficava muito irritado com aquilo, e ele foi dizer então para o confessor dele, padre fulano, padre ciclano faz tudo errado, não... E aí o confessor dele disse, meu filho, pega uma folha e começa a escrever tudo que ele faz de errado, tudo que você vir que ele faz de errado, você começa a anotar. Aí ele pensou, tá bom. Aí ele imaginou assim, bom, eu vou anotar e vou entregar para o padre vai mandar para o bispo ver que padre fulano... Então ele, na semana seguinte, chegou para se confessar, tinha uma folha cheia de coisas. Pronto, padre, está aqui, anotei tudo que o padre fulano fez de errado. Aí o padre falou, pois é, então você guarda, e quando você for padre, tenta fazer diferente, né? Basta, né? Irmãos, essas coisas não são para o vizinho não, né? Às vezes o cristão que passa deixando marcas ruins no coração é a gente, né? Às vezes o cristão que passa, ao invés de semear esperança, matando um pouquinho de esperança que tem no coração dos outros, é a gente. Só que o nosso chamado não é esse. Por onde você passar, anuncie, Deus está perto. O Senhor quer reinar na nossa vida. Tem algo dentro da gente que pode ser mais do jeito dele, se a gente abrir o coração da gente para ele, se a gente estiver disposto a mudar. Ele tem mudanças muito boas para a nossa vida, talvez exigentes, mas são mudanças que vão dar certo. O reino de Deus está perto. Por onde você passar, deixe marcas boas de esperança na vida das pessoas que você vai encontrando, em casa, no trabalho. Ah, mas é porque no meu lugar de trabalho, eu sei, Deus colocou você ali justamente para você ser um pouquinho diferente, né? Nós somos o povo a partir do qual Jesus está recomeçando as coisas. Pois então, de vez em quando, você vai se sentir um pouquinho nadando contra a correnteza, mas não tem problema, faz parte do pacote, né? Depois Jesus disse aos discípulos, curai os doentes. E ele também diz para a gente, cure os doentes. Ah, mas eu não sou médico. Ah, mas eu não sei rezar pedindo para Deus curar. Tem 1000 maneiras de fazer isso. Vou fazer de novo né? Você conhece pessoas que adoecem os outros, não conhece? Faça diferente. Não seja a pessoa que adoece, seja a pessoa que cura. Então a gente sabe o que adoece os outros, né? Tudo aquilo que parece amor, mas que na verdade é egoísmo nosso, né? É sentimento de posse, a gente submete as pessoas, a gente fala coisas que botam as pessoas lá embaixo, e a gente diz que é por amor, né? Não, ajeita melhor as coisas aí dentro, arruma melhor as ideias. Amor não adoece, amor de verdade não adoece. Então, o amor de uma mãe, de um pai, um amor real, equilibrado, do jeito de Deus, um amor de um pai ou uma mãe, assim, não vai adoecer os filhos, não vai torná-los pessoas intimidadas diante da vida, vai ajudá-los a crescer, a descobrir que eles são capazes e que, portanto, têm responsabilidade.
o amor de um homem pela sua esposa, da esposa pelo seu marido, não é alguma coisa que adoece o outro, né? Tem casamentos que parece ser uma gangorra. Para um tá bem, o outro tem que estar mal. Aí durante um tempo é assim, depois aí vira assim, aí depois tem que ser diferente, né, gente? Por onde você passar, cure as pessoas. Existe um remédio de Deus na nossa alma, para nós e para os nossos. Pois então, vai passando e vai fazendo bem às pessoas. Ressuscite os mortos, foi o que Jesus mandou. Tem gente andando por aí que de vivo só tem a aparência, se mexe, mas do lado de dentro. Ressuscita essas pessoas, traz a vida de novo, dá um pouquinho de fôlego para elas. Expulse os demônios. Aí tem gente, isso eu já estou fazendo. Eu tenho o meu kit. Gente, olha, Deus que me perdoe, porque tem as coisas que a gente fala. Vou falar, dane-se, Deus que me perdoe, vamos embora. Né? Tem gente que acha que não está lidando com demônios, está lidando com vampiros. Então o pessoal fica comprando na internet um monte de coisa feita por gente que só pode ter muito pouco entendimento da fé, ou então uma inteligência muito curtinha, ou então vontade de ganhar dinheiro, das três uma, né? Aí compra os kits, aí você abre assim, tem crucifixo de São Bento, tem água do Rio Jordão, tem areia do deserto, né? Tem sal grosso do Mar Morto, tem a nova Nossa Senhora, aí você abre, parece coisa de caça-vampiro. Vocês acham que, gente, o diabo tem medo de santidade? Zero medo de qualquer... As coisas que a gente usa, abençoadas, por que elas podem amedrontar o demônio? Porque elas, pela bênção, de algum modo, são tocadas, alcançadas pela santidade da igreja. Mas se você bota uma coisa que é santa na mão de pessoas que não são, se você conhecesse um pouquinho mais a Bíblia, ao invés de ficar assistindo essas coisas muito esquisitas, que de católicas só tem a aparência, né? Você ia saber na Bíblia que uma vez 2 homens ficaram possessos, lá no livro do Atos dos Apóstolos, e que tinha um pessoal querendo expulsar os demônios deles lá, mas não eram nem cristãos, mas naquele tempo já tinha um pessoal que queria expulsar demônio, né, e depois ganhar alguma coisinha, né? E aí eles queriam expulsar os demônios falando assim: em nome de Jesus, que Paulo prega, nós mandamos vocês embora. E os demônios responderam o seguinte: olha, Jesus a gente sabe quem é, Paulo também, vocês a gente não conhece. E aí, deram uma surra nos caras. O demônio tem medo de santidade, não de crendice. Parem com estas bobagens. Perda de tempo. Cata a tua Bíblia, vai ler. Se confessa, ajeita o meio de campo. Assim você está expulsando demônios. Bom, se você chega num ambiente onde a opressão dos demônios é grande, porque ali há muito espaço dado a eles, rancores, maledicências, perdões não dados, é claro, a coisa deve estar esquisita, mas você chegou ali para fazer a diferença. Jesus disse aos apóstolos: ide, expulsai os demônios. Jesus não disse: ide, tenham medo dos demônios pegarem vocês. Ide, expulsai. Onde você chegar, leve Jesus que mora em você. Você vai ver como é que o mal aos pouquinhos vai tendo que recuar. Você chegou num lugar onde todo mundo amaldiçoa e pragueja um ao outro, abençoe. Você chegou num lugar onde há rancores, às vezes, de anos, de gerações, às vezes numa família. Tem histórias do filho que detesta o avô porque sabe que o avô fugiu, brigou, não sei o quê, com o pai, com a mãe. E os ódios vão passando. Perdoe. Isso é expulsar demônios. Perdoe. E se não começarmos por aí, irmãos, vamos começar por onde, né? E Jesus termina dizendo: você recebeu de graça, dê de graça. E aí, primeira questão, você tem que acreditar que você já está recebendo muito de Deus.
Uma pessoa que não sabe ou não acredita no quanto é abençoada, ela nunca vai se tornar bênção para os outros. Porque ela acha que não tem nada a oferecer. Na vida dela é só problema, na vida dela é só confusão, é só complicação. Não, na nossa vida há problemas, só que nós temos recebido muito de Deus. Quando você descobre que você tem recebido muito de Deus, você se torna capaz também de oferecer algo aos outros. Divida com os outros o quanto de coisa boa Deus tem colocado em você. Você tem recebido de graça, dê de graça, sem se preocupar muito com o que você vai ganhar com isso, e nada assim. Você pode fazer bem a alguém, você pode compartilhar um pouco do que Jesus é para você, faça isso. Você vai precisar gastar um tempinho com essa pessoa, gaste. Você vai, talvez, ter que superar uma vergonhazinha, porque você vai falar com uma pessoa lá do seu trabalho. Não tem problema, vergonha a gente, em algum momento da vida, perde, né? Mas pelo menos vamos perder para coisa que vale a pena, né? Fala com alguém, divida com alguém. Teve um pregador, talvez um dos grandes pregadores aí desse século que passou, que dizia, olha irmãos, uma das coisas melhores da vida é a gente conhecer Jesus, mas tem uma que é melhor, compartilhar Jesus com mais alguém. E sabe o que é verdade? Eu tenho certeza que você já conhece Jesus, eu tenho certeza que você já viveu histórias com Ele, que marcaram seu coração, pois só tem uma coisa melhor do que isso, divide isso com alguém. Você não precisa dar aula de teologia. Quem está machucado, quem está cansado, debaixo do peso da vida, não está pedindo aulas de teologia, está pedindo esperança, está querendo ouvir alguém dizer, olha, eu sei o que você está vivendo, eu tenho compaixão do que você está vivendo, porque eu passei por isso, mas olha, comigo foi assim, acredita, Deus também está com você. Algumas pessoas têm medo de falar de Jesus porque acham, não, vão começar a me perguntar coisas e eu não fiz um curso. Quem está com o coração quebrado não vai te pedir todas as explicações do mundo. Vai querer ouvir alguma coisa que tem a ver com vida. E eu tenho certeza que isso você tem para contar. Irmãos, não vamos deixar passar essa semana sem pelo menos falar um pouquinho de Jesus, compartilhar um pouquinho de quem Ele é para a gente com uma pessoa. Eu sei que essa semana está todo mundo eufórico, porque ontem teve jogo, sexta-feira vai ter jogo, né? O jogo de ontem, eu estava celebrando um casamento na hora do jogo, então eu nem sei o que deu. 1-1. Então, então, de todo modo, pois é, tomara que a Copa acabe. Mas, enfim, de todo modo, gente, olha, não esqueçam de uma coisa que serve para a gente, serve para os outros. O mundo distrai, mas não consola. Quem está com o coração doído, quem está com o coração quebrado, do mundo recebe 1h30 de distração, e eventualmente até é preciso, ok. Mas consolo, que faz a gente prosseguir com a cruz nos ombros, sem desanimar, o mundo não dá isso. Há pessoas que procuram tanta distração, que às vezes é até pior, porque quando a distração acaba, elas voltam a perceber que a cruz ainda está aqui e se debatem. Consolo é algo que vem de Deus. E mesmo no meio dessa euforia toda, tem pessoas com o coração apertado, tem pessoas que precisam de consolo. Você é parte desse povo que Jesus começou a reconstruir, que Jesus começou a juntar em torno do coração dele, através daqueles 12 homens, esse povo que pode consolar a dor do mundo, esse povo que pode expulsar o mal, esse povo que pode curar tanta gente ferida por dentro. Você faz parte desse povo, você foi chamado para isso. Viva a sua missão, diga sim para o seu chamado. Eu garanto para você que se essa semana, além de conhecer Jesus, você compartilhá-lo com mais alguém, domingo que vem, você vai chegar mais animado. Não porque o Brasil vai ganhar, mas porque
dividir Jesus com mais alguém é muito bom para a nossa alma também. Renova a nossa fé. Faz esse trabalhinho de casa, você vai ver como é que funciona.